renovação. Você falou muito rápido ontem, então vai ser o mesmo assunto hoje, para a gente falar com um pouco mais de calma de Léo Jardim, né? Vamos lá. Já é uma novela que está há um tempinho aí exibindo. Para quem não está entendendo, o Vasco ele tem feito propostas seguidamente, 3, 4, 5 propostas desde o início da temporada para a renovação do Léo Jardim. O Léo Jardim tem uma renovação automática em contrato por metade dos jogos aí da temporada do Vasco da Gama, em que ele já renovaria automaticamente caso ele cumpra, e ele vai cumprir, porque ele é o goleiro titular, até o final de 2026. Nesse momento, o contrato dele está indo até o final de 2025. E aí estava uma questão de o empresário estava pedindo um valor muito alto, muito acima do que o Vasco poderia pagar, acima de R$1 milhão, e o Vasco falou, cara, isso aí eu não vou pagar, isso aí eu não tenho condição de pagar. Só que a chegada do Admar Lopes, que é um diretor que contratou o Léo Jardim no Boa Vista e também no Lille da França, quando ele era diretor esportivo, é uma chegada que destrava um pouco essa negociação. É um cara que conhece o Léo Jardim, conhece também o empresário dele, o atual, enfim. Então, a tendência hoje, pelo que eu ouvi ontem, o Léo Jardim vai andar. Essa foi a aspa que eu ouvi. O Léo Jardim vai andar. Ele deve renovar o contrato com o Vasco da Gama. Isso não quer dizer que o contrato de 4, de 5 anos que seja, que o Léo Jardim vai ficar aqui 5 anos. Sim. Se chegar uma proposta que seja boa para o clube e seja boa para o Léo Jardim, ele pode sair. E aqui no Vasco da Gama a gente vai entender como um sinal de respeito. Pelo menos ele está sendo honesto com o clube, está falando isso, até o papo que a gente teve com o Gerson aqui. Porque assim, gente, não adianta olhar só pelo lado do clube. O Vasco jamais pode pagar mais de R$1 milhão para um goleiro, na minha visão. Isso é muita grana para um goleiro. E se você for pegar essa posição no futebol brasileiro, ninguém ganha isso. Não tem goleiro ganhando mais de R$1 milhão no Brasil. Então, assim, o Léo Jardim é muito importante para o Vasco, mas também dá para olhar para o lado do atleta de, cara, eu quero respirar novos ares, eu quero tentar outras coisas na minha carreira e tudo mais. Então, assim, o cara sendo honesto e o Vasco entendendo isso, renovando o contrato, ótimo, que fica o Léo Jardim por muito tempo, porque é um goleiro de primeira prateleira no Brasil. Mas se chegar uma proposta, faz parte também. Mas sabe qual o ponto? O Vasco busca outro goleiro e a vida é assim. O ponto para a gente chamar o break. O negócio no Brasil é que essa primeira prateleira tá cheia de gente. Tem muita gente. A gente tem uma escola de goleiro, a gente tem um Toda mercado vez surge de gol. alguém melhor. O Brazão do Santos, garoto, agarra demais. O John não surgiu assim. É isso. E tantos outros que eu poderia citar aqui. Muito bem. E até os mais velhos, aí o Fábio aí. Exato. Vão beber água, são 2 litros por dia no mínimo. Por conta de sexta, Cris, vai bebendo 10 litros por dia, tá bom? Pra garantir. E a gente já volta no... com duração até o final de 2025. Mas está deixando o Felipe Coutinho se acertar com o clube inglês, porque existem algumas pendências entre as duas partes. Por enquanto, Felipe Coutinho pode treinar com os demais companheiros do Vasco. Inclusive, agora pela manhã, acontece lá no CT Moacir Barbosa uma atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. Só que para jogo, ele não está liberado pelo Aston Villa, somente para fazer treinamentos. O que significa que hoje, pela situação de momento, ele não joga o amistoso de sábado contra o Montevideo Wanderers, que vai ser disputado lá em Natal, na Arena das Dunas. Uma partida que serve de preparação para a sequência da temporada. O Vasco volta a campo pelo Campeonato Brasileiro no dia 19 de julho para enfrentar o Grêmio. E esse amistoso vai ser o último jogo antes da retomada da competição nacional. E aí, cabe ao técnico Fernando Diniz buscar uma solução para o time se efetivamente não puder contar com o Coutinho neste amistoso. Veremos se nos próximos dias essa situação chega a um denominador comum. Enquanto isso, o Vasco vai se movimentando no mercado, está bem adiantado com o volante Thiago Mendes, 33 anos, ex-jogador do São Paulo, estava no Al Rayyan do Catar, no momento está sem clube. Entre o jogador e o Vasco, em termos financeiros, está tudo bem adiantado, falta apenas alinhar a duração do contrato. O Vasco oferece um compromisso até o final do ano que vem, 2026, e o staff do jogador prefere um contrato até o final de 2027. Além do Thiago Mendes, o Vasco no mercado vai buscar ainda um meia de construção e um atacante de lado, preferencialmente lado esquerdo, para oferecer ao técnico Fernando Diniz mais opções para a montagem do time do Vasco. E por fim, uma notícia boa e rara em termos de futebol profissional. O departamento médico do Vasco está vazio. Os últimos jogadores que lá estavam, David e Estrela, já estão entregues à comissão técnica para o recondicionamento físico e não se sabe ainda quando poderão jogar. Essa situação não aconteceu com o Vasco desde janeiro do ano passado. Portanto, há 19 meses o DM do Vasco não ficava vazio, viu, Mari? Discorda? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, de olho em Alan Minda. A
Atacante equatoriano, 22 anos de idade. Esse atleta pertence ao Cercle Bruges, da Bélgica. Havia sido descoberto no Independente Del Valle, foi um grande fenômeno por lá, muita velocidade, drible, ótima utilização, não só como segundo atacante, mas também como um ponta. Acabou sendo negociado por 2 milhões de euros em 2023. Teve uma primeira temporada boa e no ano de 2024, na temporada 24-25, a parte de 2024 foi bem legal. Já em 2025, o Minda foi muito mais reserva do que titular no Cercle Bruges. Até por isso dá para imaginar o Cercle Bruges vendendo esse atleta. O nome do jogador foi sugerido ao Vasco, que já fez uma oferta de empréstimo, mas a tendência é que o Cercle Bruges peça uma negociação em definitivo. Na última temporada recém-encerrada lá na Bélgica, o Minda disputou 41 partidas, sendo 22 como titular, apenas 3 gols e 6 assistências. Se contratado, chega certamente para melhorar bastante o setor ofensivo. O Vasco demonstra enorme necessidade de jogadores de velocidade que possam puxar contra-ataques. Sobre Rafael Toloi, zagueiro brasileiro que se naturalizou italiano, chegou a jogar pela seleção do Calcio, a seleção Azzurra, e ele está livre no mercado. O contrato com a Atalanta não foi renovado. E o Toloi tem conversado com alguns clubes brasileiros, foram 4, com quem ele debateu nos últimos dias. Perdão. Vasco, Atlético Mineiro, Santos e São Paulo são os principais interessados no jogador, mas já dá para descartar a presença do São Paulo. O tricolor considerou a pedida do atleta bastante alta. O pacote entre salário, direitos de imagem e luvas, próximo de R$1 milhão por mês. A ideia do São Paulo era contratar alguém mais barato do que o Juan Tressoldi, que foi devolvido ao Sassuolo. Tressoldi ganhava na casa dos R$400 mil mensais. Dessa maneira, a conta não fechou para o São Paulo, que saiu da disputa. Já Vasco, Atlético Mineiro e Santos tentam convencer o Toloi a baixar a pedida para essa temporada, ainda que com direito a um reajuste para o próximo ano. Queria saber a sua opinião sobre o Rafael Toloi. Você acha que ele ainda chega para jogar e ser titular em qualquer um desses clubes? Gostaria no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra a sua. E agora, galera, atualizar vocês sobre as notícias do Vasco da Gama. O Vasco tem interesse e formalizou proposta pelo atacante Alan Minda. Isso mesmo, 22 anos de idade, jogador revelado no Independente Del Valle, clube na qual até o Vasco vai enfrentar na Sul-Americana. Um baita jogador, né? Eu acho assim que o Alan Minda, o Andrés Gomes são jogadores ali fora da curva que o Vasco não estava sondando anteriormente, e com a chegada do Adimar Lopes, esses nomes voltam a ser especulados, esses nomes voltam a ser falados na equipe do Vasco. Jogadores que, assim, eu considero jogadores de qualidade, né? Porque eles são velozes e de qualidade. Jogadores que, para mim, seriam acréscimo daqueles para o elenco, né? Não só para a equipe titular, porque eu acho que eles chegariam como titular no Vasco. Tem também a possibilidade do Ryan dele sair para o futebol europeu. Então, seria uma reposição e tanto. Jogadores que, sendo bem sincero, o Vasco não monitorava já há muito tempo. E eu acho que a chegada do Adimar Lopes tem esse tempero a mais na parte do scout, até porque ele era scout de diversas equipes da Europa, então um cara que conhece muito bem o mercado sul-americano, até porque você olha a equipe do Lyon, do Lille, ele foi braço direito, por exemplo, do Campos, né, que é um dirigente aí muito renomado na Europa, então um cara que ali tem esse conhecimento, né, do futebol sul-americano. E o Independente Del Valle, por exemplo, é um time que forma muitos jogadores de qualidade. O Alan Minda é mais um desses, né? Eu acho que seria um jogador que, não sei se por empréstimo vai rolar, porque é um jogador que sempre atua regularmente, apesar de estar sempre no banco de reservas, mas é um jogador, sim, que vem atuando com minutagem um pouco mais baixa, mas vem ali sempre saindo do banco de reservas. Então, eu acho que o Vasco acertaria muito fechando com esse jogador. Sobre Lloyd Augusto, né? Notícia aí que pegou todo mundo de surpresa sobre o Lloyd. O Vasco até divulgou a nota explicando sobre isso. O Lloyd ele foi dispensado dos treinos do Vasco para resolver uma situação familiar. Então a galera fica assim, pô, será que o Lloyd vai embora? Não, pelo menos a princípio não. É só questões familiares. Depois disso, o Lloyd retorna normalmente para as atividades
no CT Moacir Barbosa. Até muitos falaram assim, pô, se quiser ir embora, pode ir embora e tal. Ficou zoando aí sobre o Lloyd, mas o Lloyd é só isso mesmo. Nada a mais nem a menos sobre Lloyd Augusto. E Rafael Tolói, a situação do Tolói ele vai sair da Atalanta, mas não se sabe ainda se quer voltar para o Brasil ou não. E óbvio, né? Para mim, eu falo já há muito e muito tempo que 2 zagueiros que o Vasco teria que tentar buscar pelo menos seria os 2 livres no mercado. Balbuena e Rafael Tolói. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!